Boa noite. Estamos aqui fazendo a próxima live do Corecon, o Conselho Regional de Economia. Gostaria de avisar vocês que mais ou menos durante uns 8 minutos a gente vai ouvir a Ave Maria. Porque hoje eu estou fazendo a live aqui do prédio da minha mãe e tem a Ave Maria às 18 horas para rezar e orar por a saúde de todo mundo, por esse momento que a gente está vivenciando aí na nossa pandemia. Mas acredito que vai só enriquecer essa nossa conversa. Hoje nós estamos aí dando continuidade a esse bate-papo com economia, com alguns economistas, o público de uma maneira geral. Já estamos aí com em torno de 1.000 seguidores no Corecon. Nós não usávamos muito essa plataforma de utilização e nesse momento agora a gente está cada vez mais estando presente, porque estamos sendo muito demandados relacionados a assuntos de economia. E hoje nós vamos conversar com o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, e falar um pouco sobre a retomada da economia do turismo pós-pandemia. Estamos esperando aí que ele entre em breve. E gostaríamos de enfatizar também: o som tá bom? O áudio, tudo ok? Acredito que sim. Ninguém respondeu ainda, tá, né? Almeida aí colocou que sim, Mônica. Ótimo. Então vamos lá. A próxima live, o Corecon está sempre em nome do presidente Ricardo Coimbra, nosso presidente do Conselho Regional de Economia. Gostaríamos de agradecer a presença de todo mundo. E aí nós estamos fazendo sempre as nossas lives às terças e quinta. Só que, excepcionalmente, essa semana nós faremos a próxima live na quinta-feira, ou na sexta-feira. A quinta não vai ter. Será às 18h30. E vamos fazer com a secretária da Fazenda do Estado de Ceará, a Fernanda Pacobaíba. E a temática que nós vamos tratar na sexta-feira, às 18h30, será sobre o impacto da pandemia nas finanças públicas do Estado do Ceará e a estratégia para a recuperação pós-crise. Então, assim, nós estamos sempre procurando falar sobre a questão da economia após esse momento que a gente está vivenciando. Até porque a crise está instalada, né? A crise na economia, a crise na saúde. Alexandre Pereira entrou. Vamos ver aqui como fazer para... solicitar. Ok, pronto. Vamos lá, aceitar aí o nosso turismo, tá já entrando. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Bom, Desirê, prazer. Obrigado. Você também. Obrigada por ter aceitado o nosso convite do Conselho Regional de Economia. Estava aqui já falando um pouquinho aqui com o público, interagindo, e falando que nós estamos fazendo as lives às terças e quintas, e que essa próxima quinta nós não vamos fazer excepcionalmente por conta de agenda de quem a gente convidou. E como nós convidamos a secretária da Fazenda do Estado de Ceará, a Fernanda, ela vai fazer na sexta-feira às 18h30 e vai falar sobre a questão das finanças públicas do Estado do Ceará e essa questão do após-crise. Eu estava falando exatamente que nós estamos tentando falar agora, nesse momento, já que a gente está com a crise instalada na economia de uma maneira geral, como é que nós vamos nos deparar quando nós voltarmos às atividades relacionadas à questão da própria economia de todos os segmentos de uma maneira geral, tá? E aí, Alexandre Pereira não precisa nem de apresentações, todos conhecem, é o secretário de Turismo da Prefeitura e, além de tudo, é empresário. Então, assim, eu acho que esse foco também do lado empreendedor seu é muito importante nesse momento relacionado à questão da própria economia.
E aí, Alexandre, eu gostaria de começar a nossa live aí falando um pouco dessa questão, queria que você falasse um pouco dessa questão da economia ligada ao turismo, nesse segmento das pessoas, de uma maneira geral, que estão numa expectativa muito grande dessa questão da saída, de quando é que nós vamos sair, quando nós entrarmos nesse momento, como nós vamos nos deparar com relação à questão do turismo, porque nós estamos com sede, né, de restaurantes, de espaços públicos, de ambientes de uma forma geral. E aí eu queria que você falasse aí o sentimento, o que é que o turismo já está aí se preparando. Quando eu falo de turismo, eu estou falando da cadeia, né, produtiva do turismo como um todo, que aí entra restaurantes, agências de viagem, hotéis, diversos segmentos, não é assim? É isso, Desirê. Primeiro, assim, obrigado pelo convite, né? É um prazer participar aqui de uma live com o Corecon e você conduzindo. Desirê, o turismo foi o setor da economia a ser atingido com essa pandemia. O primeiro, né? Imediatamente as pessoas, quando começaram a gravidade do problema, pararam de viajar. Ele agrega, dizer, mais de 50 setores da economia. Eu sempre gosto de dar um exemplo que quando um turista chega na cidade, traz um dinheiro novo que entra na veia da economia da cidade. Uhum. Um turista na cidade de Fortaleza, ele deixa a média em torno de R$700 per cada cidade. Ele chega no aeroporto, ele impacta positivamente as pessoas que trabalham no aeroporto, depois ele impacta positivamente o motorista do aplicativo, táxi, chega no hotel, impacta positivamente trabalham no hotel, atravessa a beira-mar, impacta positivamente na feirinha, nas barracas do mercado central, no que vende a pipoca na beira-mar. Então, ele mexe com uma cadeia muito grande. E, imediatamente, os atores sentiram, os hotéis fecharam suas portas, os bares e restaurantes fecharam suas portas, e tudo parou. Esse setor será o setor que mais demorará a se restabelecer. Vargas, o turismo interno regional, ele vai demorar em torno de 12 meses para ter uma recuperação. E o turismo internacional, em torno de 18 meses. Então, assim, inclusive, Alexandre, eu vi até uma pesquisa da FGV, só te interrompendo, da Fundação Getúlio Vargas, falando exatamente que o turismo, a perspectiva é que ele só retorne no próximo ano, no primeiro semestre, no início mais ou menos do primeiro semestre. É isso mesmo? É exatamente. Então, nós vamos ter que ter muita criatividade e muita união, setor público, e aí, prefeitura, governo do estado, governo federal, as pessoas que vivem na cidade, para que a gente retome essa economia. Eu tenho sugerido, inclusive, e eu tenho um livro sobre o país que já passou. Primeiro, nós vamos ter que ter um controle sanitário forte. Todos os destinos turísticos precisarão ter protocolos, nesse primeiro momento, para que esse turista venha para a cidade. Então, isso demora um pouco. Demora um pouco a esse chamado novo normal que está se falando. Como é que vai eu também acredito, por outro lado, Desirê, que daqui a um ano as coisas tendem a voltar ao normal mesmo. As tendem a tentar viver a sua vida normalmente. Então, mas isso... Então, o que é que eu acho como dever de casa? Eu tenho reunido minha equipe da Secretaria de Turismo de Fortaleza para que a gente comece a pensar no turismo interno. E esse turismo interno passa pelo turismo interno mesmo, interno da própria cidade. Imagine que nós, fortalezenses, vários, né? Começamos a fazer um turismo na nossa própria cidade. Fortalezenses não conhecem o bairro. Hoje, o servidor da Secretaria me mandou a sua mensagem, me dando uma sugestão, eu falando já nisso muito com eles, e eles dizendo que imagine a gente mapear nos locais que fortalece a memória afetiva do fortalezense naquele e de repente a gente começar a fazer a incentivar o fortalezense
passeie dentro da sua cidade. Não vê só não. Ele começa a visitar a Lagoa de Messejana, a Barra do Ceará, né, o Castelo Encantado, que são coisas legais que tem na cidade para a gente começar a movimentar a economia. Imagine que os hotéis do Cidade Centro, em Fortaleza, façam uma promoção para o fortalezense, onde você vai pagar uma diária de 30%, 40% do valor normal, para que o fortalezense vá com a sua família curtir uma pousada, um hotel dentro da própria cidade. Então, esse é o primeiro detalhe que vai precisar fazer. As pessoas, quanto para tudo isso passar, vão estar ávidas para conviver, vão estar ávidas para sair. Todas muito apertadas financeiramente, em todos os níveis, mas as pessoas vão precisar viver essa A necessidade. questão do turismo atrelada à cultura e lazer, né? Então, assim, eu queria muito nessa linha, porque o que é que acontece muito? As pessoas falam de turismo só, não, vou fazer turismo, vou viajar, pegar um avião e ir para outra cidade, outro país. Mas, na realidade, o que as pessoas vão sair aqui desse momento não é atrás só desse tipo de coisa. Pelo contrário, como as finanças caíram, como as pessoas, a economia retraiu, e as pessoas também estão com medo de multidão, as pessoas querem fazer um turismo rural, um turismo ecológico, um turismo mais voltado histórico. Então, a nossa cidade tem como propiciar. E a pergunta é, como nós temos que pensar nisso, mudar a cultura em termos de nós enquanto usuários, clientes, e por outro lado também o segmento do lado empresarial, porque as empresas precisam se preparar para isso. Então, acredito que isso já tenha sido, vocês já devem estar conversando aí no estreito turístico, né? A própria Abrazel, né? Está puxando algo em torno disso aí. A gente tem uma relação boa com o trade, né, com esses líderes, né? Alexandre, teu som está falhando um pouquinho. Estou avisando que teu som está falhando um pouquinho. Será que eu preciso botar o fone de ouvido, então? Talvez? Talvez coloque, ver se dá uma melhorada. Estão comentando aí Estão colocando aí nos comentários. Melhorou agora? Deixa eu mudar aqui a posição do telefone. Porque se eu colocar aqui o fone de ouvido aqui, eu vou ter que mudar a posição do telefone. Não, continua aí um pouco. Falhando muito, a Rebeca está colocando aí. Falhando muito, é? Então, peraí. Então, vamos melhorar, colocar o fone. Já estão falando aqui já. Tá, jóia. Deixa eu colocar aqui o fone. Tá aqui a posição do celular aqui. Dá certo assim ou não, né? Dá não. Aí tem que ser por aqui mesmo. Por aí. Então, deixa eu... Pronto. Deu certo agora? Tá melhor, será? Vamos lá. Melhorou, pessoal? Vamos. Eu também desliguei o ventilador. Estavam pedindo aqui para desligar o ventilador e deu certo. Bora lá. Esse novo... A música também parou, porque eu estava falando que eu estou no prédio da minha mãe. Aqui, inclusive, é o gabinete do meu pai. Esses livros aqui, todos são do meu pai, né? Vocês sabem que o pai doutor Haroldo Mota, gente boa demais. Exatamente, eu estou no gabinete dele, Alexandre. E aí, eu estou nos dias aqui com a mãe, porque eu tive Covid, a mamãe também. Mas estamos bem, graças a Deus. Então eu te entendo, porque eu também tive. Eu sei. Bom, vamos lá. Então vamos lá. Então, voltando então aí. Melhorou, pessoal, o som aí? Então, ótimo. Mas Elinho Tabosa do Sebrae aí tá dizendo que tá ótimo. Então pronto. Então, como eu estava falando, esse turismo interno, que a gente tem falado e tem conversado inclusive com o Sebrae sobre isso também, primeiro incentivar esse turismo da própria cidade. A gente tem que incentivar que o fortalezense se movimente, né, e que a gente faça uma espiral positiva na economia da cidade, né? O pipoqueiro tem que faturar, o artesão tem que faturar, o dono do restaurante, do bar, da pousada, do hotel, a gente precisa circular esse dinheiro. E a gente depois tem que fazer um trabalho desse turismo do Ceará, né? Fortalecendo que as pessoas saem da capital, vá para o Sertão Central, do Sertão Central para a praia, da praia para a serra. Isso é muito importante para a gente retomar a economia. E as pessoas vão querer fazer isso, mas isso precisa ter um incentivo. Precisa ter incentivo do poder público, precisa o trade turístico também se sensibilizar para que façam promoções. Tudo isso tem que estar pensado estrategicamente. E, em seguida, o turismo regional. Eu já estou em contato, por exemplo, com a Secretaria de Turismo de Natal, retomando um projeto que a gente começou, chamado Turismo Integrado Fortaleza e Natal. Esse projeto era buscando o turista internacional, para que a gente pudesse lá fora promover 2 capitais, e quando o turista viesse, o europeu, viesse para o Brasil, ele viesse
visitar a cidade de Fortaleza e visitar a cidade de Natal. 3 dias em cada cidade, passaria a rota da... de, né? E a gente tentaria promover essa forma. Então, é uma outra coisa que a gente vai ter que fortalecer. Fortalecer o turismo, esse turismo regional. Então, o turismo da cidade, com as pessoas, motivar as pessoas, melhorar a autoestima, né? Melhorar o humor das pessoas, fortalecer esse turismo cultural que você falou, né? Fortalecer a memória afetiva do fortalezense, né? Mais pôr do sol, mais música, mais cultura. Tudo isso é importante para a gente fortalecer essa economia interna. Depois, o turismo do estado do Ceará, com o cearense, e depois o turismo regional. E aí, Desirê, tem que ser uma política também, e eu tenho conversado com as pessoas do Ministério do Turismo, de fortalecimento desse momento do brasileiro conhecer o próprio Brasil. Muitos de nós brasileiros queremos conhecer primeiro a Disney do que conhecer Jericoacoara, ou conhecer Campos do Jordão, ou conhecer Foz do Iguaçu. Quanto de nós brasileiros, o sonho era conhecer Miami, ou conhecer a Disney World de Orlando, ou conhecer Paris, e não conhecia nem as belezas do seu país. Então é um momento do Ministério do Turismo abraçar essa ideia do brasileiro viajar internamente. Isso eu estou dizendo, não é invenção, não. Eu tenho lido muito o que outros países fizeram. Vou dar um exemplo. Há 10 anos, quando eu estive na China pela primeira vez, naquele momento, a China fazia o chinês, ele só tinha 1 semana de férias por ano. E o governo chinês, ele incentivava que o chinês, durante essa semana, conhecesse a própria China. Eu lembro demais que eu fui conhecer as muralhas da China, em Pequim, e quando eu cheguei, eu achando que ia ver o Ocidente todo visitando, 95% das pessoas que estavam lá visitando eram chineses, que não conheciam a muralha da China, que estavam lá fazendo turismo interno. Esse turismo interno era uma estratégia da China de circular o dinheiro internamente dentro do país. Ele não incentivava que os chineses fossem conhecer a Torre Eiffel em Paris, ou que fosse para Nova York, né? Não, ele incentivava que os chineses conhecessem as belezas naturais da própria China. E aí, Alexandre, é interessante a gente falar tudo isso que a gente, inclusive, em alguns momentos até já falou, mas aí no momento que a gente está vivenciando de pandemia, a gente tem que reinventar, nós temos que inovar. Tem que pensar em alternativas, por exemplo, de nós, enquanto clientes, né, usuários do turismo, o que é que vai nos incentivar a fazer isso? Vai ter preços diferenciados, vai ter taxas diferenciadas relacionadas a deslocamento, a hospedagem, a usar restaurantes, né, que sejam locais. Porque, assim, se nós, cearenses, tivermos alguma coisa em termos de política, né, política que eu falei, política pública, né, política privada, de que os restaurantes, se for receber cearense, se for pessoas daqui, nós vamos, na realidade, dar preços diferenciados do que os turistas de uma maneira geral, para cada vez mais fortalecer que as pessoas possam ficar aqui dentro, né? Que as pessoas possam estar usando e utilizando os equipamentos que a gente tem hoje no nosso estado de Ceará, né? Que são belíssimos. Nós somos a terra do sol e o mar, né? Então, assim, vir fazer turismo só fazer praia, não. Então, tem outras alternativas que podem ser feitas. E aí, eu gostaria aí também de perguntar para você essa questão, assim, como é que eu posso dizer? O que é que o governo, você tem vários projetos, né, interessantes, o Pôr do Sol, você acabou de falar um deles, né, tem ali na Praia de Iracema, onde vocês estão instalados, e aí você, de repente, a forma como você pensou ele vai ter que ser alterada, vai ter que ser mudada, em função da história de que a gente vai sair aos poucos, a gente vai evitar o máximo possível de muita gente, a gente vai querer fazer coisas diferentes. Me lembro até que você passou um restaurante aí na Europa, onde o restaurante atende ali por hora marcada, atende ali, né, reservado. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é que você está pensando dos seus projetos enquanto secretário de turismo para a nossa cidade. Tá, primeiro, quando você falou, vai ter que ter uma união, como eu falei, vai ter que ter uma política pública, e aí liderada pelo governo federal primeiro, para incentivar as companhias aéreas. O setor aéreo está absolutamente em uma dificuldade muito grande. Você imagina que esses aviões todos com leasing caríssimos estão todos no chão, sem nenhum faturamento. As pessoas têm falado que o próximo protocolo para voar agora vai ter que bloquear a poltrona do meio,
que as pessoas não vão querer mais viajar um do lado da outra, vai, né? Então, mas aí, a que preço isso vai acontecer? Então, assim, os governos vão precisar incentivar as companhias aéreas. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe turismo num país da dimensão continental do Brasil sem o turismo aéreo. Então, tem que incentivar muito isso. Enquanto isso, a gente tem os governos e as prefeituras têm que fazer políticas públicas para incentivar que as pessoas circulem, as pessoas viajem na própria cidade. O turismo rodoviário, tudo isso tem que ser incentivado. E aí eu entendo, já te respondendo em relação à Fortaleza, eu estou com muita vontade de que tudo isso termine para a gente começar a organizar junto com o trade. Eu tenho conversado muito dessa retomada. Essa retomada, eu sempre acreditei, Desir, quando o prefeito Alberto Cláudio me convidou para a secretária de Turismo de Fortaleza, a minha cabeça sempre foi do desenvolvimento econômico. Eu vinha lá do governo do estado, do governador Cid Gomes, desenvolvimento econômico, mas eu sempre imaginei que o turismo, eu tinha que pensar com o turismo um pouco fora da caixa, porque normalmente as pessoas do turismo, tradicionalmente, pensam muito na promoção, e evidentemente que é fundamental a promoção. Mas é um dos pilares importantes. Mas se eu não tiver uma cidade onde as pessoas estejam engajadas nesse novo formato de fazer turismo que você bem falou, que é o turismo das experiências, você não fica de pé. Porque o que eu sempre falo, por que Paris começou a perder turistas? Porque o parisiense é mal-humorado. Então você vai a Paris, bate forte da Torre Eiffel, faz uma selfie, vai lá, acha lindo, não voltava mais porque o parisiense era mal-humorado. E por que você vai para Amsterdã e quer voltar para Amsterdã várias vezes? Porque o cidadão de Amsterdã, o holandês, é um cara de bem com a vida, friendly. Então, você quer voltar. Então, esse conceito de uma cidade boa para quem mora, não tem cidade boa para turista, cidade boa para quem mora. Se ela for boa para a gente que mora aqui, ela vai ser boa para qualquer turista que venha nos visitar. E esse conceito de você trazer o turista, por que o turista quer vir para Fortaleza? Um dia desse, eu conversando em Brasília com o diretor do Ministério do Turismo, ele conversando, parabenizando o prêmio que a gente ganhou ano passado lá pelo Ministério do Turismo, e ele colocou, Alexandre, essa pegada de Fortaleza, das pessoas que vocês estão incentivando, esse tipo de turismo cultural, do turismo da gastronomia, de experiência, isso é sutil. Aí ele disse, eu estava num bar em Brasília, uma roda de amigos, e alguém comentou assim, cara, eu vou esse ano voltar para Fortaleza de qualquer jeito. Aí o cara perguntou assim, mas por que tu vai voltar a Fortaleza? O cara disse, mas sei não. Eu vou voltar porque a cidade é massa. Então, quer dizer, ele não sabia dizer o que era, mas é a energia. É a energia da cidade, a gastronomia da cidade, as pessoas, nós fortalezenses. Receptividade, né? Nós somos receptividade. Isso. Então, esse ativo, ele é importante. É você conseguir, com uma cidade grande como Fortaleza, a quinta maior cidade do Brasil, com a dimensão, com problemas de toda cidade grande, mas que as pessoas que venham para cá sintam que esse lugar é diferente. Acolhido. Acolhido. Não só pela beleza natural das nossas praias, da nossa gastronomia, mas principalmente da nossa gente. E esse diferencial. É isso que a gente tem que trabalhar. Exatamente. Aí, Alexandre, já entra aquela questão um pouco do que a gente espera, que é o tal do turismo criativo, né? Que você já vinha fazendo isso aí, algumas coisas, mas que a gente tem que cada vez mais procurar sair fora da caixa e pensar de uma forma diferente. E aí eu faço uma pergunta, fizeram uma pergunta aí relacionada à questão do financiamento. Se vai ter algum tipo de financiamento para os empreendedores, para esse novo momento, né? Já que a gente está falando um pouco de economia, então a economia geralmente fala na questão do fluxo de caixa. A gente sabe que as empresas, de uma maneira geral, estão com fluxo de caixa aí muito apertado, muitas já estão negativas, muitas fecharam. Então, tanto grandes quanto pequenos negócios. E aí eu queria, se você tivesse alguma informação, é uma pergunta aí de uma pessoa que estava assistindo aí conosco. Deni, Desirê, você que é economista, Desirê, e sabe melhor do que eu, as pessoas e as pequenas empresas, as médias empresas, né, estão absolutamente colapsadas, né, demitindo. O governo federal lançou a medida provisória 907 do Ministério do Turismo, com a linha de crédito de 5 bilhões. Eu acho isso lindo. Perfeito, ótimo. Agora, eu não estou vendo isso chegar na ponta com a rapidez que deveriam. Os bancos privados que estão repassando esses recursos,
muitas vezes estão dificultando a vida do pequeno empreendedor. Então, existe uma linha de crédito, 5 bilhões disponibilizados via BNDES, mas a Caixa Econômica, aí a Caixa Econômica exige que a pessoa abra uma conta na Caixa Econômica, se você não tiver conta, você não recebe o recurso. Então, quer dizer, essa burocracia não pode acontecer. Nesse momento, as pessoas estão precisando botar esse dinheiro no caixa imediatamente. É folha de pagamento atrasada, é aluguel atrasado, é IPTU atrasado, é imposto. Então, as pessoas precisam desse recurso imediatamente. Então, esse dever de casa precisa ser feito. O dinheiro tem e ele foi disponibilizado, mas tem que ter agilidade. Aí um outro ponto aí também que perguntaram foi com relação à questão da capacitação. A gente sabe, né? Eu sou dessa área também de capacitação, sou professora, né? E aí o que é que acontece? A gente sabe que há uma necessidade muito grande de capacitar as pessoas, principalmente para essa nova realidade. E nessa questão dos recursos digitais, né? Hoje a gente tem aí os recursos digitais sendo utilizados aí com a tecnologia da informação, ela está salvando muita coisa, salvando negócios, inclusive, está inovando, né? Está fazendo coisa diferenciada. Ontem eu assisti uma live com a Eveline Barbosa aí do Sebrae, me convidou, até tinha mandado o convite para você, de uma feira, né, que aconteceu lá no Sebrae Paraíba, que foi a FINC, e que ela fez uma feira com muitos empreendedores, muita gente visitando, tudo de forma virtual. Então, tinha rodadas de negócios, tinha capacitações, tinha, na realidade, várias lojas virtuais. Então, assim, nesse momento, as pessoas têm que também utilizar desse recurso como forma de fazer negócios. E aí, eu pergunto para você, em termos de capacitação, você consegue enxergar como é que os empreendedores, de uma forma geral, estão se utilizando disso para a melhoria dos seus próprios negócios? Eu, inclusive, estava lendo um pouco sobre que nesses momentos de pandemia as pessoas precisariam ter essa automotivação de se capacitar, aproveitar né, nós estamos há quase 2 meses em casa, né, fazer o reforço do inglês ou fazer o reforço de algum recurso que você precisa hoje, recursos digitais, de questões que a nova economia hoje exige, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas não estão tendo essa motivação para se capacitar. E é difícil, você tem que ter uma autodisciplina. Nesse momento é complicado, mas eu li da necessidade disso e acho que as pessoas tinham que estar pensando nisso. Eu conversei há uns 15 dias com a Ivana Bezerra, que é a presidente do Convention Investors Bureaus, e juntamente com o Sebrae, conversei também com a Alci, com o Cartaz, para fazer um grande evento no turismo que seria de discussão desses novos momentos, do novo momento né, desses novos protocolos e também, ao mesmo tempo, que a gente conseguisse fazer uma capacitação ao longo da semana, junto com o Sebrae, para os agentes do trade de forma geral. Então, eu acho absolutamente necessário, e importante até para que a pessoa se requalifique. Eu acho que esse é o momento. Esse é o momento para isso. Perfeito. A Silvana Parente foi secretária de Planejamento e Gestão e a nossa vice-presidente do Corecon, ela é vice-presidente junto com o Ricardo Coimbra, ela colocou assim, a rede Recria. Seria interessante cadastrar os empreendedores na rede Recria, que seria a questão de enfatizar o turismo criativo. Você conhece, né, esse trabalho? Sim, conheço. Então, ela está dando essa sugestão aí. Conheço sim, e graças a Deus que tem entidades no Brasil como o Sebrae, viu? Pronto. E aí eu ia te falar um pouco sobre a questão do Sebrae, do trabalho que ele faz, e ao mesmo tempo também ninguém pode esquecer que o Senac também faz. As capacitações profissionalizantes estão todas com o Senac. Então, eu acho que esses dois institutos, eles devem estar sendo utilizados agora, né? Inclusive, tem várias lives, tem vários cursos que estão são oferecidos aí à distância, para, como você está falando, nesse momento a gente precisa se capacitar, porque a forma como a gente foi capacitado anteriormente é o passado. É verdade. Aqui, nós temos que olhar agora para frente vai ser um pouco diferente. É verdade. Nós vamos ter que sair desse momento, nós, de maneira geral, seres humanos, né, de uma forma mais solidária, de uma forma diferente, a forma de trabalhar também diferenciada. Acredito que a gente vai encarar o trabalho de uma outra forma, né? Com todo esse aprendizado que a gente teve. E
e mais humanos e mais receptivos, eu diria assim. Tá? Sem dúvida. E para dever de justiça, né, a FEComércio, né, através do Senac, e lá a gente tem uma defensora, o Maurício Filizola, que é o presidente, assim, tem muita sensibilidade, é um dos patrocinadores, inclusive, de alguns dos projetos da Secretaria de Turismo de Fortaleza. A gente tem a Cici Jane, que é a vice-presidente da FEComércio, que é uma liderança importante do turismo, da área de eventos, e são realmente grandes parceiros. Mas eu entendo que a gente precisa, nesse momento, discutir muito, até a segunda parente colocou aí a questão da oferta e da demanda. Né? Qual será a nova demanda para o turismo? Então, a única certeza que eu tenho hoje, e aí é por isso que eu tenho falado tanto nessa questão do turismo interno, é que eu tenho absoluta certeza que as pessoas, quando terminar tudo isso, estarão ávidas para se relacionar, para viver, para abraçar, para ir para algum restaurante, mesmo com todos os cuidados. Eu acho que alguns protocolos deverão existir, mas as pessoas, nesse primeiro momento, eu até acredito que logo que passar, que essa parte da crise da pandemia maior passar, terminar, as pessoas vão imediatamente querer circular e querer conviver. Depois a gente vai ter uma queda nesse consumo, que as pessoas vão organizar as suas finanças. E muita gente desempregada, né, 13 milhões a mais desempregados no Brasil, as empresas em dificuldade, então vai ter uma depressão novamente, mas essa reconstrução, eu acho que ela acontecerá daqui a uns 6 meses, por exemplo, a gente começa a pensar num turismo, né, já todo funcionando de forma geral, todas as suas áreas do turismo. Estamos já com 35 minutos de live só vai até 40 minutos. Então, eu gostaria de passar a palavra aí para você, para as considerações finais, falar um pouco aí, se você se sentir mais à vontade sobre a questão desse pós-crise. Primeiro, agradecer, né, esse momento aqui com vocês, num espaço tão qualificado como é o espaço do Corecon, e sendo conduzido por você, então, ainda tem um especial carinho. Eu quero dizer que é uma mensagem de otimismo, na realidade, que eu queria deixar. Eu até fui provocado essa semana pela jornalista, pela Márcia Traversoni, que está fazendo um negócio muito legal. Ela está criando aí um projeto de otimismo e pedindo para que as pessoas falem, né? A gente liga as televisões e só vê morte, né? É uma coisa pesada. Um Brasil que politiza a cloroquina ou a não cloroquina, os extremismos acontecendo. Presidente... nunca foi tão falado. Então, isso. Então, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte: todo mundo está passando por esse momento e todo mundo uns sentindo mais deprimido, outros menos, mas todo mundo refletindo. Esse é um momento para se espiritualizar, esse é um momento para refletir, esse é um momento para tornar o espírito melhor e um momento principalmente, desejo, de solidariedade. Eu tenho visto muitos irmãos fortalezenses em dificuldades, mas tenho visto também muitas ações de solidariedade. Eu tenho visto muita coisa legal acontecendo na cidade e muitos fortalezenses se envolvendo em alimentar pessoas que estão passando necessidade, em pessoas que estão autônomos, que estão desempregados, e as pessoas com algum dinheiro colocando na conta dessas pessoas para prestação de serviço futuro, todo mundo ajudando dentro do seu circuito. Eu acho que essa solidariedade é necessária. E quando isso passar, o fortalezense, nós vamos ter que ter, eu falo mais daqui de Fortaleza, assim, essa união para a retomada da economia. Né? Para a retomada da economia. E você, como líder do Corecon, como professora, a gente que tem o poder de alguma forma influenciar as pessoas, a gente vai ter que ter muito otimismo e muita solidariedade também nessa retomada da economia. Então, dizer que isso vai passar e que estamos juntos, e eu estou dando o meu melhor, né, pela minha cidade, para que a gente possa, de alguma forma, dentro do que eu posso fazer como secretário, melhorar. Exato. E aí é pensar naquela questão de que a coisa não vai ser resolvida só a curto prazo. Tem que ter projetos, né, voltados para curto, médio e longo prazo. Porque, na realidade, a economia vai voltar gradativamente. As pessoas vão retornar, a oferta e a demanda vai ser um processo, o mercado vai funcionar naturalmente, mas tudo lento e tudo no seu tempo. Então, tem que pensar em projetos, em políticas voltadas para curto, médio e longo prazo.
É E isso aí, aí. gostaria de agradecer a você, gostaria de reforçar o convite para sexta-feira, às 18h30, a secretária da Fazenda, Fernanda. A gente tem sempre procurado no Corecon também divulgar em outros canais. Hoje foi divulgado no Invest Ceará, na CNews, no Público A, no nosso site do Corecon, no Instagram do Corecon, e que vocês possam, né, estar cada vez mais participando conosco, assuntos relacionados à economia nesse momento atual que nós estamos vivenciando, para que a gente possa se fortalecer e sair dessa crise mais fortes ainda. Tá bom? Com certeza. Obrigada. Obrigado, Obrigada. Desirê. Obrigado aos amigos que estavam aqui agora assistindo. Vários comentários legais, positivos. Grande abraço. Obrigada.